Eu cumprimento a todos, amigos, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de cada um de vocês nessa manhã. Queremos desde já, mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui conosco, e hoje nós iremos fazer uma reflexão na palavra de Deus com o tema: a nossa vida é feita de escolhas. Portanto, eu quero ler em Josué, capítulo 24, versículo 15. Se vocês quiserem acompanhar a leitura, fiquem à vontade. Josué, capítulo 24, versículo 15, que nos diz o seguinte: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre escolhas. E no dicionário, se a gente for lá procurar para saber o que significa escolha, nós vamos encontrar da seguinte forma: escolha é o ato ou efeito de escolher, de selecionar entre uma coisa e outra. Seleção, preferência e opção. Então, escolher quer dizer preferir, selecionar, optar. Toda a nossa vida é feita de escolhas. Eu li um texto certa vez que nos dizia que, por mais indecisos que nós somos, que nós sejamos, ao abrir os olhos pela manhã, teremos que optar entre permanecer na cama ou, esquecendo as horas, ou se levantar. De manhã também a gente, abre a porta do guarda-roupa e nós temos a oportunidade de escolher qual a roupa vestir. E assim continua o nosso dia. A opção continua na primeira refeição da manhã. Podemos escolher cereal, frutas, café ou chá, pão integral, pão branco, mel, açúcar ou adoçante. Desejar um bom dia ou resmungar qualquer coisa lá para as pessoas, Ou ficar calado. São opções. Sair de carro, dar uma caminhada, correr para não perder a condução, ou fazer de conta que não temos compromisso algum. Ser gentil no trânsito, cedendo a vez a outro carro em um cruzamento assim mais complicado, ou simplesmente fazer de conta que não existe mais ninguém ali, estamos somente nós, e que não existe mais ninguém ali além de nós, de você mesmo. Nós também temos a opção de não jogar nada pelas janelas do carro, ou emporcalhar todo o caminho por onde nós passamos. Tudo isso é questão de escolha. Escolha de como você deseja que seja o seu dia, a sua vida, o seu mundo. Você pode viver muito bem com todo mundo, ou viver mal consigo mesmo. E assim por diante. Ficaríamos muito tempo aqui enumerando muitas coisas, muitas das nossas opções, das nossas escolhas do nosso dia. E nós vamos ver que a palavra escolha é muito importante. As escolhas definem as colheitas. O que lançarmos na terra hoje é o que nós colheremos amanhã. Isso nós não temos nem dúvidas, Nós sabemos disso. O que o agricultor joga na terra lá,
que ele planta é o que ele vai colher. Se ele plantou arroz, ele não vai conseguir colher feijão, né? Então, nossas escolhas influenciam nossas vidas e muitas vezes de terceiros. Não só influencia a minha vida, a sua vida, mas vai influenciar também na vida de terceiros. Elas transformam situações e até vida. Então, as nossas escolhas, elas transformam situações e até vidas. Uma escolha certa nos trará paz, trará bem-estar, tranquilidade, felicidade. Mas uma escolha ruim trará consequências desagradáveis, trará infelicidade, às vezes, para o resto das nossas vidas. Então, devemos pensar muito ao escolhermos o namorado, para quem é jovem, né, que está escolhendo aí uma pessoa, um namorado, então nós devemos escolher bem, né, o namorado ou a namorada. A pessoa com quem vamos nos casar, devemos ver bem, escolher bem. O curso que nós vamos fazer na faculdade. Muitas vezes a gente conversa com as pessoas e eles falam, me arrependi de ter escolhido tal curso. Então, muitas vezes as pessoas escolhem o curso e param no meio do caminho porque descobrem que não era aquilo que eles queriam. Uma carreira profissional, né? Quantas pessoas, né, estão trabalhando e quando pergunta, fala, eu não gosto, né, daquilo que eu faço. Então, a gente deve pensar muito bem nas escolhas que nós fazemos, até mesmo profissionalmente, e muitas outras coisas. Devemos ter em mente que as consequências seguem as escolhas. Então, todas as nossas escolhas têm consequências. Portanto, devemos fazer escolhas certas, tomar cuidados com as nossas escolhas. Caso contrário, consequências desastrosas virão. Nossas escolhas no presente definirão uma situação futura. Nós não podemos esquecer disso. Então, as nossas escolhas do hoje vai refletir no amanhã. Deus tem dado livre-arbítrio para cada um de nós, ou seja, tem nos dado o direito de livre escolhas, tanto para o bem como para o mal. Então, Deus deixou isso, né? Ele deixou o livre-arbítrio para que nós possamos escolher. E essas escolhas, tanto é para o bem como para o mal. Vamos ver na palavra de Deus alguns exemplos de pessoas que escolheram mal e aquelas que escolheram muito bem. Então, nós vamos citar algumas pessoas que é citadas na Bíblia, que escolheram mal e aquelas que escolheram bem. A primeira que nós vamos mencionar aqui, nós não vamos contar toda a história, porque senão ficaríamos aqui muito tempo. Mas nós queremos aí lembrá-los de Ló. Ló foi parar em Sodoma por causa de uma escolha errada em sua vida. Ele viu diante dos seus olhos uma visão bastante assim satisfatória para ele mesmo. Então, ele achou, nossa, Sodoma, aquelas campinas verdes, ele achou que, pelos olhos dele, que aquilo ali era tudo para ele. Ele foi influenciado pelo mundo visível, sem saber esperar em Deus. E em 1 João 2, versículo 16, nós encontramos que tudo que há no mundo não é do Pai, mas do mundo. A escolha de Ló foi sua ruína. Quando nós lemos lá, nós vimos isso daí, né? Que a escolha de Ló foi a sua ruína. Vamos ver também na vida de Adão e Eva. Desde o princípio, Deus tem dado a escolha de vida. Adão e Eva tiveram a sua escolha quando provaram a fruta da árvore do
do conhecimento do bem e do mal. A sua escolha teve consequência grave para gerações futuras. E até hoje sofremos as consequências da escolha de Adão e Eva. Vamos ver também Noé e a humanidade na época de Noé. Noé, ao invés de Ló e Adão, ele fez uma boa escolha. Noé fez a sua escolha quando aceitou cumprir a ordem, o desejo de Deus no projeto da arca. Aquela geração tinha uma chance, porque o Senhor, ele sempre será justo para com os seus filhos, mas escolheram a maldade e o pecado. Então, o que aconteceu? Todos nós sabemos que Deus mandou o quê? O dilúvio, né? E destruiu todos da face da terra. Apenas aqueles que obedeceram e entraram na arca sobreviveram. Vamos ver também os discípulos. Geralmente nós lemos, né, sobre a vida dos discípulos, como que foi a chamada dos discípulos, e nós vimos que eles fizeram suas escolhas. E por sinal, uma boa escolha. Porque quando se está disposto a andar com Deus, você estará fazendo a melhor escolha da sua vida. Quando nós, né, aceitamos a andar com Deus, com Jesus, nós estamos fazendo uma boa escolha. E a melhor escolha das nossas vidas. Em Lucas, nós vemos um relato, em Lucas 15, versículos 1 a 32, também nós não vamos ler. Muitos de vocês já conhecem, né, a história do filho pródigo. E quem não a conhece, poderá ler depois, né, no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, que fala da parábola do filho pródigo. Nós vemos que ele fez algumas escolhas e tiveram suas consequências. Então, vamos ver as escolhas que ele fez. Escolhas erradas. Ele fez algumas escolhas erradas. A primeira que ele fez, nós encontramos no versículo 12, que foi pedir a herança. A segunda coisa que ele fez de errado, versículo 13 nos fala: sair de casa, deixar a casa dos seus pais, para ir viver lá fora, lá no mundo, com seus amigos. E a terceira coisa que nós vamos relatar aqui, versículo 14, ele desperdiçou tudo aquilo que ele havia pedido para o seu pai. Então, isso daí foi escolhas erradas que aquele jovem fez para a sua vida. Nós vemos que o moço fazendo essas escolhas erradas, né? E depois nós vamos ver as consequências disso. Mas nós vamos ver que ele se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito, de ter pedido a sua herança para o seu pai, de ter saído de casa, de ter gastado tudo. Ele se arrependeu de tudo isso. E nós falamos aqui nessa manhã, não é feio se arrepender. O arrependimento é ótimo. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos aquilo que nós fizemos de errado, então o arrependimento, ele é bom. E nós vimos que aconteceu isso na vida daquele moço. E aí ele parou, pensou e falou assim: vou fazer a escolha certa agora. E nós vemos o que ele fez. Se arrependeu. Isso nós encontramos no versículo 17. No versículo 18 fala que ele volta para casa. Ele não foi orgulhoso. Ele pensou: eu vou voltar para a minha casa. Ele se arrependeu
e ele não foi orgulhoso, porque se ele tivesse sido orgulhoso, ele não tinha se arrependido e ele não tinha voltado para o seu lar. Quantas pessoas estão longe dos seus familiares? Não estou dizendo agora nessa época de pandemia, mas até antes. Quantas pessoas estavam longe, né, da sua casa, dos seus familiares? Quantos filhos saíram de casa, abandonaram a casa dos seus pais e foram embora, deixando os seus pais em sofrimento? E nós vemos que muitas pessoas são orgulhosas e não retornam, né? Não pede perdão. Mas nós vimos isso no filho pródigo. Ele se arrependeu, ele voltou para casa e ele pediu perdão, que nós vimos isso no versículo 19. Nós vamos ver também agora as consequências, porque nós já falamos que as nossas escolhas têm consequências, boas ou ruins. E nós vamos ver aqui, no relato do filho pródigo, as consequências ruins. O que será? As escolhas que ele fez, as atitudes que ele tomou, o que causou? Então, nós vemos no versículo 14, que a consequência ruim, que ele gastou tudo aquilo que ele tinha. Nós vimos lá na palavra de Deus que ele gastou com os amigos, com festas, né? Ele gastou tudo, esbanjou tudo que ele tinha. O que ele tinha herdado do seu pai. Herdado não, né, irmãos? Pedidos. É que ele fez o pedido e o pai deu, né? Então, nós vemos que ele gastou tudo. Olha outra consequência de escolhas erradas. Ele foi viver com os porcos. Vocês lendo lá no versículo 15, fala que ele foi viver com os porcos. Um jovem que tinha de tudo, tinha fazendas, morava com seu pai, comia, bebia, vestia a melhor roupa, foi parar lá junto com os porcos, na lama. Foi comer a comida dos porcos. Olha só as consequências das más escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. Depois, versículo 16 fala que ele passou fome. Ele sentia desejo de comer a comida dos porcos, porque ele não tinha o que comer. Mas nós vamos ver também que depois que ele fez a escolha certa, houve consequências boas na vida daquele jovem. A primeira que nós vemos foi em versículo 20, que nos fala que quando ele se arrependeu, ele resolveu voltar para o seu lar, ele foi recebido. O seu pai recebeu, né, de braços abertos aquele jovem. Recebeu de braços abertos seu filho. No versículo 22 fala que ele teve seu lugar restituído. Ele foi recebido novamente como filho. Ele falou que somente se fosse para ser recebido como servo, estava bom para ele. Não, mas o pai foi amoroso, ele recebeu de braços abertos e o seu lugar foi restituído. E fez mais ainda, seu pai. Versículo 23 fala que ele fez uma festa, ele mandou matar a vaca, fez uma festa lá para aquele jovem que tinha retornado para a sua casa. O seu pai ficou muito feliz com a sua volta. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque o jovem, ele caiu em si. Ele viu que ele tinha feito escolhas ruins. Ele se arrependeu e voltou atrás. Então, nós vemos que aconteceu consequências boas na sua vida. Então, queridos irmãos e amigos, né, que estão aqui juntamente conosco nesta manhã, Deus, ele respeita as nossas escolhas. Ele dá importância a elas. Mas se quisermos fazer boas escolhas, nós devemos e precisamos pedir a direção de Deus. Então, nós precisamos muito da direção de Deus para que nós possamos fazer as nossas escolhas e que essas escolhas sejam boas. Ele é nosso Pai, nosso melhor amigo.
Nós podemos contar com Ele, porque Ele é o nosso Pai e o nosso melhor amigo. E Ele quer sempre ver o nosso bem. Precisamos convidar Deus para estar junto nas nossas escolhas, que Ele sempre esteja junto conosco. Quando nós formos fazer alguma coisa, que nós possamos pedir, Pai, esteja junto comigo nas minhas escolhas. Me ajuda. Qual é a melhor escolha que eu devo fazer naquele momento? A palavra de Deus diz em Provérbios 14, 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Muitas vezes os nossos olhos nos enganam. Quando nós olhamos assim com os nossos olhos carnais, né, que nós podemos falar, natural, nós fazemos escolhas ruins. Por quê? Porque muitas vezes para nós parece bonito, parece o melhor, mas os nossos olhos enganam. Por isso que nós precisamos muito da ajuda de Deus, que Ele esteja na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, quando nós formos fazer as nossas escolhas, que nós possamos pedir ajuda a Deus. Que possamos sempre fazer a escolha certa para as nossas vidas. Permitamos que Deus nos dirija e conduza, para que possamos fazer boas escolhas. Façamos como Josué. Josué escolheu servir a Deus, que nós já vimos em Josué 24, 15, que nos fala: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolher hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem servir os vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses do amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez uma escolha boa. Ele poderia ter feito a mesma escolha que os seus parentes, que os seus familiares do antepassado fizeram, mas não. Ele fez uma escolha boa. Qual que foi a escolha que ele fez? Ele disse, ele escolheu ficar com Deus. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ore e ouça a vontade de Deus para as nossas vidas. Somente assim seremos felizes, tanto no presente como no porvir. Não se esqueça que Jesus, ele estava lá junto com o Pai, e ele fez uma escolha. Ele escolheu morrer por mim, por você. Por que ele fez isso? Para nos dar uma oportunidade, uma nova oportunidade. Então, pensemos nisso, que Jesus escolheu você, escolheu a mim, e ele fez o sacrifício lá na cruz, morrer por cada um de nós. Então, ele fez uma escolha boa para nós. Então, nós também devemos fazer escolhas boas e não ruins. Que o Senhor Jesus, nosso Deus, possa abençoar a cada um de nós. Amém?